Meus irmãos, nós queremos dar as boas-vindas a todos no nosso segundo dia da programação de aniversário da igreja. Sejam todos muito bem-vindos. É uma noite de culto, de adoração ao nome do nosso Deus. Nós estamos também aproveitando a abertura do culto para contarmos por capítulo a história da Igreja Presbiteriana de Dourados, e não é só da igreja local. Essa história é a história da pregação do Evangelho aqui em Dourados. É a história do presbiterianismo aqui em Dourados e toda a região. A história aqui começou no dia 15 de abril de 1929, quando foi realizado o primeiro culto. Para os irmãos entenderem, toda a igreja, antes dela ser organizada, ela tem uma história. Primeiro, começa-se um ponto de pregação naquele local. Então, este dia 15 de abril de 1929 marcou o início da pregação do Evangelho aqui na Vila de Dourados. E funcionou como ponto de pregação até o ano de 1938, 9 anos como ponto de pregação. No dia 21 de novembro de 1938, o trabalho pioneiro, ponto de pregação, é agora transformado em congregação presbiterial. E o trabalho foi assim reconhecido por iniciativa do reverendo Eudes Ferrer, da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Colaborou com o trabalho da congregação naquele período aqui, além dos missionários que trabalhavam ali na missão Caiuás. Nós queremos nomear alguns pastores e obreiros que serviram a congregação presbiterial de Dourados. No ano de 1940 foi o missionário reverendo Dr. Frank Baker. 41 e 42 foi responsável e relator aqui do campo, responsável pela congregação presbiterial, o reverendo Josué Salles, que é o pai da Lenice, para os mais novos. Cadê a Lenice? Está aqui hoje? A Lenice ainda não chegou, mas ela está por aí, é bem conhecida, pelo menos dos adolescentes da igreja, ela é bem conhecida, né? Depois, no ano de 42 até o ano de 1951, quem foi o pastor da igreja foi o reverendo John Marion Seidestricker. Foi o pastor, se você olhar na galeria de pastores da igreja, que fica ali perto da secretaria, vocês vão ver que foi o pastor que teve o maior período aqui na igreja. Reverendo Mário Seidestricker ficou aqui desde quando a igreja era congregação, até depois, quando ela se organizou, um período de 16 anos, ele foi pastor aqui da igreja. Foi o pastor com o maior período aqui na igreja local. E então marcou a congregação presbiterial, o fim desse período como congregação presbiterial, o ano de 1951. Nós estamos aqui comemorando o aniversário da igreja e foi exatamente no dia 27 de maio de 1951, e hoje, 27 de maio, que esta igreja a congregação foi organizada em igreja e passa a ser uma igreja local, com o seu conselho, com a sua junta diaconal e com o seu CNPJ próprio. Então, de 1938 até o ano de 1951, o trabalho aqui funcionou como congregação presbiterial. Nós temos muito que agradecer a Deus. Eu penso que todo membro da igreja precisava de guardar bem essas datas. Elas estão publicadas na pastoral do nosso boletim de amanhã. Cada membro da igreja precisa de olhar essas datas, olhar com carinho.
olhar com gratidão a Deus. Por exemplo, se você olhar a galeria dos ex-pastores ali, você vai ver que alguns familiares desses ex-pastores estão aí conosco. Por exemplo, a Lenice, que nós já citamos, filha do reverendo Josué Salles, está entre nós o Paulo Peite, está aqui, o Paulinho, que é filho do reverendo Jacó Peite, né? E são familiares que permaneceram aqui na igreja e estão dando sequência aí ao trabalho da igreja. Mas por que é importante nós olharmos a história da igreja? Porque nós não somos uma igreja sem passado, nós somos uma igreja que tem uma história bonita, uma história boa de ser contada. Não estamos aqui também para dizer que foi uma história só de alegria. Toda a história da igreja, toda a história de família, toda a história de uma pátria, de um estado, de uma cidade, onde envolve gente, onde envolve o ser humano, uma instituição, tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza, tem momentos de glória e tem momentos de dor. Celebrar o aniversário da igreja nos seus 66 anos de organização e 89 anos da chegada dos missionários aqui na região, nós temos que contar neste misto de gratidão, de alegria, lembrando também as horas difíceis. Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele fala assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, saiba também que haverá dias de trevas, porque te serão muitos. Então a história da igreja, ela é contada desta forma, é a história de famílias. Muitas famílias que estão aqui fazem parte desta igreja desde a sua fundação. E outros, como falou a dona Elza hoje, na hora do ensaio do coral, olham para vocês que estão aqui há muito tempo e falam assim: vocês ainda estão lá até hoje, né? E às vezes não estão. Quantos que já passaram por aqui e não perseveraram? Mas isso aconteceu também no ministério de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele registra lá assim: estais cientes que todos da Ásia me abandonaram. Então a história da igreja é uma história assim, é a história de família, é a história do povo de Deus. O importante é a igreja perseverar firme no Senhor, perseverar firme na proclamação do Evangelho. Nós vamos convidar a todos vocês para que no decorrer deste culto estejam orando pela igreja, estejam orando pelas famílias. Ontem esteve conosco o reverendo Juarez Marcondes, secretário executivo do Supremo Concílio da nossa igreja, pastor da Igreja Central de Curitiba, no Paraná. Hoje está conosco o reverendo Carlos Aranha Neto. O reverendo Carlos Aranha já é conhecido da igreja e ele é pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Com ele está a sua esposa, dona Lia. Cadê a dona Lia? Está aqui. Por favor, dona Lia. A dona Lia, esposa do reverendo Carlos Aranha, trabalhou em campos missionários aqui na região. Me contou uma história bonita hoje de quando ela era professora normalista aqui em Rio Brilhante. Trabalhou em Rio Brilhante e no trabalho pioneiro aqui pela Missão Leste, né? Pela Missão Leste do Brasil. Então é também uma missionária, está entre nós, né? E nós recebemos esse casal com muita alegria. Bem-vindos ao culto e vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Reverendo Balbino. Os irmãos, vamos nos levantar e ler o Salmo 122. Vamos ler a uma só voz, Salmo 122.
Leiamos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos cantar com alegria, o hino 144, Brilho Celeste. 114, também está. Todos leem, peregrinando sobre os montes, pelos vales, sempre na luz. Nos convocas a isto. Fomos feitos para o louvor da tua glória. Permita-nos, ó Deus, que sempre tenhamos o Senhor como a motivação maior da nossa reunião, do nosso encontro, da expressão, ó Deus, do nosso coração, do nosso contentamento por servir-te. Ó Deus bendito, desta ocasião especial, estamos lembrando os grandes feitos do Senhor na vida desta igreja local. Os anos passam, Senhor, e a tua história, os teus planos continuam, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Louvamos-te, ó Deus, pela existência da igreja, pelo seu programa, pela sua ação em serviço e pelos que aqui também já militaram, passaram, construíram, fizeram história na vida da Igreja Presbiteriana de Dourados. Ó Senhor, que nós continuemos a fazer a história, sempre procurando dar a maior glória ao teu santo nome. Nós assim te bendizemos, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, cabeça da igreja, hoje e para sempre. Amém. Vamos sentar, vamos ter uma participação especial, nosso irmão Luiz. Graça e paz, igreja. Amém. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças, dê graças, dê graças. É uma noite de darmos graças ao nosso Deus pelas bênçãos, pela força na fraqueza, pela riqueza na pobreza. Nós vamos agora ouvir uma canção bela
cantada pelo coral da igreja, nessa noite que é de adoração e de culto ao nosso Deus. Ouçamos o nosso coral nesse instante.
Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 133. Salmo de Davi, um cântico de romagem, ou seja, era para ser cantado enquanto as famílias iam para o templo, ou iam para o local do tabernáculo, obviamente no tempo de Davi, para adorar ao Senhor, e depois o povo cantava esses salmos. Diz assim o Salmo 133: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi, ele traz a figura da unção sacerdotal de Arão, e ele diz que a comunhão entre os irmãos é tão preciosa quanto a unção do sacerdote. A unidade da igreja, a comunhão da igreja é primordial, irmãos, para o crescimento. Toda a história de igreja é feita de união entre irmãos, membros, pastores com ovelhas, ovelha com pastor, presbítero, diácono. Mas é claro que nessa caminhada, é claro que na batalha espiritual, na batalha do dia a dia, muitas vezes há um certo desentendimento, vamos dizer assim, conflitos. Às vezes uma família acaba machucando a outra, depois conserta lá na frente, perdoa. Às vezes uma palavra dita de forma errada, ou entendida de forma errada. E o fato é que esse texto, o Salmo 133, ele está aqui na nossa liturgia do culto exatamente no momento de confissão de pecados. E toda a igreja precisa confessar diante de Deus os erros da comunhão entre os irmãos, da falta de unidade, quando a Bíblia nos manda sermos uma unidade, da falta de lutarmos juntos pela fé evangélica, quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Devemos entender diante de Deus que os erros da comunhão precisam ser confessados, abandonados, para que recebamos do Senhor perdão e caminhemos e avancemos para a glória de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e a pedir perdão ao Senhor pelos pecados que você lembrar, e mais especificamente pelos erros da comunhão. Talvez nos anos que você está aqui na igreja, você feriu alguém ou foi ferido. É hora de perdoar. É hora de deixar isso nas mãos do Senhor Jesus e seguir em frente com o coração aberto, com os lábios sorridentes por causa do perdão do Senhor. Feche seus olhos e confesse ao Senhor assim esses pecados. E logo em seguida, nosso irmão, reverendo Isaías, orará ao Senhor, confessando os nossos pecados e agradecendo dele o perdão. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, com o nosso coração quebrantado, por sabermos que a Tua palavra nos constrange a cada dia vivermos de acordo com o Teu querer. E quantas vezes negligenciamos os Teus princípios, a Tua palavra, não sabemos viver o cristianismo como deveríamos, não sabemos amar os nossos irmãos e respeitá-los como deveríamos. E muitas vezes, ó Deus, transgredimos o Teu querer, pecando deliberadamente contra o Senhor.
Mas aqui nós nos colocamos, ó Deus, como servos, como crentes, como pecadores redimidos que somos, arrependidos de todos os nossos pecados, Senhor. Nós não fomos chamados para sermos julgadores uns dos outros, como disse o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Até porque, Senhor, nós que estamos sendo, pela Tua palavra, constrangidos a olhar para o nosso próprio coração, andarmos de acordo com o Teu querer. E que Teu Santo Espírito faça essa obra no meu coração e no coração de cada irmão que entrou aqui, para que nós amemos a igreja do Senhor Jesus, a menina dos olhos do Senhor, para que nós aprendamos a amar uns aos outros, para que nós vivamos o cristianismo de fato e de verdade, não apenas de palavras. E assim, ó Deus, usa-nos para que sejamos luz nas trevas, na nossa geração, para que a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, a igreja militante de Jesus, continue impactando essa geração pervertida, a despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas falhas, a despeito da nossa incapacidade de sermos como o Senhor quer, de sermos santos, ó Deus, totalmente perfeitos. A despeito de tudo isso, usa-nos, ó Deus, e alcança a nossa vida com graça, e purifica-nos, e lava-nos, e limpa-nos, e usa-nos como uma igreja redimida e lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que apesar dos seus pecados é uma igreja viva, atuante, vibrante, que anuncia as boas novas. Por isso sustenta as nossas vidas, Senhor, como igreja perdoada, como igreja abençoadora e abençoada. Oramos em nome de Jesus, certos de que o Senhor nos perdoa, de que o Senhor nos perdoou nesse momento, de que a confissão pessoal de cada um aqui nessa noite foi ouvida no teu trono de graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor ordena a sua bênção onde há comunhão a partir de Sião. O Senhor ordena a sua bênção na nossa vida, e por causa disso nós vamos cantar a Ele com alegria, exaltando o nosso Deus que reina e reina para todo sempre. Vamos nos colocar em pé. A palavra de Deus no livro dos Salmos, número 145, diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, e perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Nós cantaremos essa verdade bíblica agora. Só fique esperto no slide aí que os 2 primeiros cânticos vão ser cantados sem interrupção, tá bom? Vai ser na sequência. Cantemos ao Senhor. Se você quiser bater palma, fique à vontade. Se não, também. Só não vale dar cotovelada no irmão do lado. O restante, fique à vontade, tá bom? Cantemos ao Senhor. Cantai!
todos os benefícios que tem feito para comigo. Tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos na presença de todos. Né? Quando nós estamos aqui coletivamente, nós respondemos ao Senhor e agradecemos pelo que Ele fez por nós, justamente porque nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. E Ele ofereceu Cristo por nós primeiro. Oferte a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, cantando essa canção. Mas que uma voz
como nós dissemos no início deste culto, está conosco o reverendo Carlos Aranha Neto, que é o convidado aqui. Ele é o convidado do Conselho da Igreja para estar conosco como o nosso mensageiro da parte do Senhor neste aniversário da igreja, neste fim de semana que a nossa igreja está completando 66 anos. Reverendo Carlos Aranha, pastor jubilado lá da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e atualmente ele exerce a função de secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. E é uma alegria tê-lo conosco aqui. Reverendo, Deus que o abençoe. Meus irmãos, eu quero dizer inicialmente da minha alegria em voltar à igreja de Dourados. Nós já estivemos em outros aniversários aqui, é muito bom participar de cultos de ação de graças pelo aniversário da igreja. A igreja sempre muito carinhosa, sempre muito receptiva. Eu, quando recebi o convite da igreja, do conselho, através do seu pastor, reverendo Udemar, eu fiquei muito feliz em poder voltar para estar estes 2 dias aqui com vocês, revendo alguns irmãos queridos e conhecendo outros e podendo dar graças a Deus pelo que Ele tem feito na vida de todos nós, individualmente e como povo de Deus. Eu não sei exatamente quanto tempo cada culto o reverendo Ildemar usa para pregar, mas uns 20, 25 minutos, 30. Então, vamos deixar por 20 minutos. Como faz muito tempo que eu não prego aqui, eu preciso recompensar esse tempo perdido. Perdido não, esse tempo que passou, não é mesmo? E então eu pensei, eu acho que eu vou pregar 3 sermões para a igreja. Então, se o reverendo Ildemar prega 20 minutos, vezes 3, são 60 minutos. Não é? Então, creio que os irmãos não vão ficar desapontados se eu pregar 1 hora, 1h15, 1h30, porque para compensar todo esse tempo que nós não estivemos aqui com os irmãos, não é mesmo? Então eu peço que os irmãos me compreendam nesse tempo que nós vamos estar aqui. E a primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês está no primeiro livro de Samuel. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo
que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O segundo texto que nós desejamos ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Profeta messiânico que 500 anos antes de Cristo anunciava o nascimento do Messias, faz o registro desta promessa a respeito do Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. E agora vamos para o livro de Gênesis. Capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha de holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar:
o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que Deus nos abençoe na meditação da sua santa palavra. Que nós sejamos edificados e que nós sejamos fortalecidos em nossa fé. Amém? Então vamos para a nossa primeira mensagem. Está lá no livro de 1 Samuel. Nós lemos, recordando com os irmãos aquela história, os filisteus avançando sobre Israel. Samuel está clamando em favor do seu povo. Deus manda sobre Israel aqueles trovões, aqueles estampidos, e tornou os filisteus tão amedrontados, e eles foram derrotados, sem que um sequer do povo de Israel precisasse apanhar uma pedra contra os inimigos. Deus derrotou os filisteus. Então Samuel tomou a pedra e colocou-a como um holocausto, e disse, como um altar, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui, usado por Samuel, não tinha um contexto apenas daquele momento da vitória contra os filisteus. Até aqui. Ele queria recordar como Deus, através de todos os tempos, tinha estado com Israel. Depois de 400 anos de escravatura lá no Egito, Deus levanta Moisés e dá a Moisés aquela tarefa tão difícil de liderar a saída do seu povo da escravidão. Israel nunca levou para Moisés a honra daquela vitória. Israel sempre reconheceu que Moisés havia sido o servo de Deus. A vitória sobre o Egito viera de Deus. Até aqui, a saída do Egito, a chegada diante do Mar Vermelho, as águas se abrindo, o povo indo para o deserto, durante 40 anos sendo sustentado pelo maná, Deus providenciando o que o povo precisava, apesar de toda iniquidade e ingratidão do povo, Deus sempre fiel, dirigindo. Até aqui. Essa vitória que agora tinham contemplado sobre os filisteus, era apenas mais uma vitória vinda de Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Se nós aplicássemos isto para a nossa própria vida, o que você diria diante de Deus, avaliando aquilo que aconteceu na sua vida até aqui? Nenhum de nós pediu a Deus a época em que deveríamos nascer. Nenhum de nós escolheu os nossos pais. Nós cremos que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, escolheu para nós a época do nosso viver na terra. Nós cremos que Deus esteve dirigindo os nossos dias. E cada um conhece as suas lutas, as suas experiências. Cada um pode se lembrar da sua infância, da sua mocidade. E dizer, até aqui Deus me tem ajudado.
Nós, como seres humanos, temos uma tendência de nos lembrarmos sempre das provações, dos problemas, das lutas, das dores. Mas além disso, o que mais Deus tem feito na nossa vida? Até aqui. Quando nós pensamos na igreja, nós hoje vemos esta igreja com os nossos olhos e dela participamos. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, como Deus tem agido, desde aqueles que primeiramente vieram para implantar o evangelho nessa cidade, desde o trabalho do reverendo Maxwell, depois através do trabalho do reverendo Eudes, do reverendo Frank Baker, do reverendo Seidenstricker, do reverendo Josué, do reverendo Seidenstricker, e depois tantos outros pastores que aqui estiveram, simbolizando etapas, épocas. Quando se mencionam os pastores na vida da igreja, estamos também mostrando que em diferentes períodos a igreja passou. E como há pouco o reverendo Ildemar lembrava, quantas lutas, quantas provações, e a igreja está firme. A igreja está forte. Até aqui o Senhor a tem sustentado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você é capaz de dar esse testemunho na sua própria vida? Você é capaz de dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado a igreja presbiteriana central de Dourados? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vamos agora ver no livro do profeta Isaías. Se Samuel fazia referência ao passado, até o presente, agora Isaías, em nome de Deus, fala: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando Mateus registra o nascimento de Jesus Cristo, ele diz, ele será chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Esse é o sentido desta palavra, Deus conosco. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele fez até aqui. Mas aqui, isto é, nesse momento atual, presente, Ele está presente conosco. Ebenezer, é Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus aqui entre nós. Que bênção é pensarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está sentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, na gloriosa volta triunfal. Mas também Ele está presente aqui conosco. Assim como Ele está lá diante do Pai, Ele está conosco. Ele disse, ide pregai o Evangelho em toda a terra, e eu estarei convosco todos os dias. Quando nós lemos a oração sacerdotal de Jesus, registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, escrito por João, nós lemos lá a ênfase que Jesus Cristo dava para que onde eu estiver estejam eles também. Jesus Cristo estava orando ao Pai para que permitisse a Ele, Jesus,
estar junto dos seus discípulos em todo o tempo. Emanuel é Deus conosco. É Jesus Cristo ao nosso lado, caminhando conosco quando atravessamos vales sombrios. É Jesus Cristo que está conosco quando sobrevêm as nossas preocupações, as nossas lutas, nossos temores, as nossas ansiedades. É Jesus Cristo que está conosco em nossa família, cuidando de nós, presente em nosso lar. É Jesus Cristo presente na vida da igreja. Ele mesmo disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria entre eles. É Jesus Cristo presente quando a sua palavra é lida, é proclamada. Quando nós nos adentramos ao santuário, podemos glorificar ao nome do Pai, sabendo que o próprio Jesus Cristo está conosco. E de uma maneira muito especial, quando nós chegamos para celebrar a ceia do Senhor, que privilégio saber que Ele está ali participando, dirigindo, confortando, ensinando a cada um de nós. Ele está conosco. Nós não estamos andando sozinhos neste mundo. Nós não estamos sem direção neste mundo. Podemos muitas vezes sentir-nos desamparados pelos que nos cercam, distanciados pelos nossos queridos, pelos nossos amigos. Nós podemos estar sozinhos em momentos cruciais da nossa caminhada, da nossa carreira cristã. Ninguém ao nosso lado, mas Jesus Cristo está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Você pode imaginar a história da igreja sem a presença de Jesus? Você pode imaginar o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, sem a orientação, sem a proteção do cabeça, que é Jesus? A igreja não é uma mera instituição social, de cunho religioso. A igreja que somos nós é o corpo vivo de Jesus Cristo. É preciso que quando nós chegamos aqui para adorar ao Pai, é preciso que nós tenhamos essa convicção plena. Jesus Cristo está aqui bem perto de nós, para falar conosco. Emanuel, Deus conosco. Ebenezer, o que significa? Emanuel, o que significa? Deus conosco. E agora vamos para o livro de Gênesis. No capítulo 22, que nós lemos há pouco, aquela experiência extraordinária de Abraão. Você pode imaginar aquela cena? Abraão que tanto clamou a Deus por um filho, para que Deus cumprisse a promessa de fazer dele uma grande nação, via que os seus anos de vida passavam, e ele não via a realização da promessa. Então Deus, no momento de Deus, no momento que pertence a Deus, lhe mandou o filho Isaque. E a alegria de ver aquele filho crescendo, aquele filho agora jovem, Deus disse para ele: bem, agora é hora de você sacrificar o seu filho, para mostrar o seu amor por mim. Você pode imaginar o drama no coração daquele homem, sacrificar o próprio filho. E como diz o autor
o escritor do livro de Gênesis, caminhavam ambos juntos, Abraão, Isaac. Abraão não tinha o que falar com Isaac. Abraão sabia qual era o final daquela história, ainda que admitisse pela fé que a história teria um final diferente. Isaac perguntava para si mesmo: mas onde será esse holocausto? Onde está a ovelha? Temos todo o material próprio para o sacrifício. Até que chega o momento que Isaac rompe aquele silêncio e pergunta para o pai: onde é que está tudo isto? E qual é a resposta que Abraão dá para ele? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Não havia outra coisa para Abraão responder. Não tinha outra coisa para Abraão dizer. O Senhor proverá. Tudo indicava, tudo canalizava para um fim: a morte de Isaac. Abraão sabia que aquele era o momento para o qual estava se dirigindo com o filho. E Isaac perguntava para si mesmo: qual vai ser o final dessa caminhada? O pai diz: o Senhor proverá. Quantas vezes em nossa vida nós estamos em situação da qual não vemos como sair. Problemas que surgem e nós dizemos: não adianta mais lutar. Não adianta mais lutar. O fim já está perto. E Deus segreda ao nosso coração estas palavras de Abraão: o Senhor proverá. Quem de nós conhece o amanhã? Quem de nós conhece o que está reservado para nós? É só o nosso Deus soberano. Seja um problema pessoal, de enfermidade física, de um grande problema profissional, seja um problema de família, no desencontro entre o esposo e a esposa, entre pais e filhos, seja um problema triste de incompatibilidade entre os irmãos, seja um motivo de tristeza por nos vermos separados de entes queridos, seja na igreja um momento de expectativa para o que precisa ser feito e não vemos condições para realizar esses propósitos, a nossa reação diante de Deus deve ser: o Senhor proverá. É isso que os jovens precisam ter em consciência. O Senhor proverá os seus estudos, o seu futuro. É preciso que os adultos não se esqueçam jamais. Deus proverá. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Ele tem a nossa família nas suas mãos. Ele tem a nossa igreja nas suas mãos. E o futuro está nas mãos dele. O Senhor proverá. Até aqui, como é que é? Até aqui, Emanuel e o Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém.
Deus é fiel para conosco. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, sempre serás. Vamos de pé cantar este hino. Antes de nós orarmos, este momento desta oração de gratidão a Deus por este tempo de história desta igreja. Quem passa ali pelo nosso corredor vê a galeria dos ex-pastores da nossa igreja. Entre eles está ali o reverendo Fernando Hamilton. Ele ontem retornava de Dourados para São Paulo e dentro do metrô lá em São Paulo, ele infartou e foi socorrido lá no hospital. Foi feito seus procedimentos médicos e ele está internado ali na UTI. E pediu que nós, a família pediu que nós estivéssemos lembrando dele nas nossas orações. Nós vamos fazer isto agora.
E depois da oração, o reverendo Isaías vai impetrar a bênção do Senhor e nós vamos cantar o Amém Tríplice. Ó Deus, nós bendizemos o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos ajudado, sustentado esta igreja, porque ela não pertence a homem algum, ela pertence ao Senhor. E o Senhor é o cabeça e rei da igreja para todos os séculos. Ó Deus, obrigado também porque o Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Todos os dias nós temos a tua ajuda, a tua proteção e o teu cuidado. E o Senhor é o Deus que acalenta os nossos corações, porque o Senhor é o Deus da providência. Bendito é o teu nome. Obrigado pela tua palavra tão doce e suave ao nosso coração nesta noite. Que o teu Santo Espírito aplique com letras vivas ao nosso coração a palavra que acabamos de ouvir para nos encorajar e nos fortalecer para esta jornada. Bendito seja o teu nome. Pai, eu coloco diante do Senhor, neste momento, a vida do reverendo Fernando Hamilton. Peço por ele, pela sua casa, pela sua família. Oro pela saúde dele, pela recuperação da saúde dele ali. Ó Pai, que os teus cuidados da providência estejam sobre ele ali naquele hospital e também sobre toda a sua família. Assim como o Senhor tem cuidado dele até aqui, que o Senhor possa cuidar dele também neste momento de fraqueza, de aflição, de enfermidade, que o Senhor mesmo esteja estendendo a tua mão sobre ele ali, dando graça, sustentando a fé, sustentando a vida e cuidando dele como o Senhor tem cuidado até aqui. Muito obrigado por esta noite aqui na tua presença, que ao voltarmos para os nossos lares, voltemos com o nosso coração cheio de graça e de verdade. Voltemos, ó Deus, encorajados pelo Senhor e pela tua palavra, dispostos a continuarmos firmes esta trajetória da pregação do teu evangelho aqui nesta cidade e em toda a região. Dá-nos graça, ó Deus, dá-nos a visão que precisamos como igreja para permanecermos firmes e fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por este tempo juntos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Recebais a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida nessa noite, e sobre todo o Israel de Deus, para todo sempre. Amém. A igreja pode assentar-se. Antes de nós sairmos, precisamos de dar as comunicações da continuidade da nossa programação. Primeiro, quando terminar aqui este momento do culto que nós saímos, nós não estaremos à porta para cumprimentar os irmãos, que nós vamos direto ali para o salão social da igreja. A diaconia preparou um chazinho para nossa confraternização após o culto aqui no salão social. Então, todos que estão aqui estão convidados para dirigirem aqui ao salão social, tá bom? Amanhã, nosso encontro aqui será às 9 horas da manhã, na escola dominical. Vai ter uma escola dominical especial, o reverendo Carlos Aranha vai estar falando em classe conjunta, toda a igreja, e nós vamos ter aqui um momento muito especial às 9 da manhã, na escola dominical. Após a escola dominical, nós vamos ter o nosso almoço de confraternização do aniversário da igreja, aqui no salão social. Se você ainda não adquiriu aí o seu passaporte para o almoço, os diáconos têm ali à disposição, tá bom? Então amanhã, após a escola dominical, nós teremos o almoço.
E à noite, às 19 horas, vamos encerrar a nossa programação com o culto de gratidão a Deus. Então, você que nos visita está convidado a continuar participando dessa programação, 66 anos da nossa igreja. Então, nós vamos para o salão social, onde vamos ter um momento ali de comunhão e tomar o chá preparado pelos diáconos da igreja. Deus abençoe a todos.